Feche os olhos e entre no mundo do som. Quem apagou a luz? Olá a todos e bem-vindos a um novo episódio. E se vocês entenderam bem essa introdução, hoje vai ser tudo sobre o som, o poder do som e especialmente sobre design áudio, que é um aspecto que geralmente deixamos um pouco para o lado, especialmente quando começamos a fazer vídeos. E é muito importante focalizar nesse aspecto áudio, porque na verdade o áudio representa pelo menos 50% da experiência audiovisual. Então, se você não sabe por onde começar quando se trata de design áudio, fique atento porque eu vou falar algumas dicas para você. Bom, aqui estou eu à frente do computador para vos dar algumas dicas sobre esse tal design de som e como pode trazer à vida a sua produção audiovisual ou até, como é o caso aqui, uma produção simplesmente áudio. Mas antes de tudo vou usar a minha arma secreta. Vocês estavam à espera de quê? Então eu estive preparando um projeto especial inspirado pelo filme e livro Eu Sou a Lenda e o resultado final é esse. Bom, eu sei, é muito intimidante ver tantos sons diferentes, tantas cores, a maneira como está organizado. Não se preocupem, nós não vamos construir isso tudo agora. Ao fazer esse trabalho, eu encontrei algumas dicas que eu posso vos dar que vocês vão poder usar para a sua própria produção, que seja para fazer alguma coisa semelhante ou para uma produção audiovisual mais clássica. Mas antes de tudo eu vou jogar este áudio para vocês ouvirem a produção final. Aqui vamos nós. No.
aqui vocês têm o resultado de umas 2 semanas, facilmente umas 2 semanas de trabalho. Como eu já indiquei, é um trabalho bastante grande e complexo e longo também, quase 4 minutos na verdade. Não vamos fazer isso em 15 minutos de vídeo, mas o que vou fazer é vos dar 5 dicas muito importantes que me ajudaram a trazer um ambiente sonoro, um design de som completo e complexo para contar uma história, para contar esta história. Então, não sei se vocês entenderam o que é que está acontecendo durante esta história, mas simplesmente começamos num dia chuvoso, fora de uma casa, entramos nessa casa, é por isso que o som de chuva muda, e aí encontramos uma pessoa que está jogando jogos vídeos. E para de jogar jogos vídeos, vai tomar um banho, depois de tomar o banho vai para a cozinha, vai comer uma coisa, usando o micro-ondas e assobiando enquanto a comida está. Isso é uma coisa que eu faço de vez em quando, mas não sou eu assobiando. E depois começa a comer, mas aí o celular desperta, tem um despertador no celular que traz de uma certa forma para a realidade daquela pessoa, que alguma coisa está acontecendo, que o ambiente está mudando, e isso dá para ouvir, espero, com alguns sons especiais, e essa pessoa começa a correr. Primeiro para desligar o gerador da casa, para ajudar a desligar as luzes, e depois para outra sala para encontrar armas, se preparar, porque tem uma ameaça que está chegando, e no momento que a ameaça chega, ir fechar a porta de uma sala, as janelas, tudo, e ficar esperando que essa ameaça passe. Mas a ameaça não passa. E aí termina o áudio, termina essa história. Podem ver um pouco a inspiração para quem já viu o filme ou leu o livro. Como eu disse, vou-vos dar 5 dicas. A primeira dica que eu vou-vos dar é encontrar os sons que vão precisar e organizar esses sons. Porque podem ver nesta timeline, como chamamos, tem, não sei, não me lembro exatamente, mas acho que tem pelo menos uns 50 sons diferentes. Então podem imaginar quanto difícil seria organizar isso tudo, saber qual som faz o quê, se não estava organizado. Mas antes disso, eu tenho que encontrar esses sons. No meu caso, como eu estou usando o editor de vídeos Premiere da marca Adobe, eu tenho acesso a uma biblioteca de sons da Adobe, que eu descarreguei, acho que descarreguei tudo, na verdade. E vocês podem ver aqui que tem vários tipos de sons. Tem milhares de sons nessas pastas e são organizados em alertas, em som de ambiente, animais, som de emergência, explosões, sons Foley que são sons tipo do dia a dia, vamos dizer. Tem, por exemplo, este que é abrir uma garrafa, que pode ser usado para várias coisas, e outros tipos de elementos humanos podem ser vozes, respirações, que eu usei bastante, vocês podem ouvir, mas mesmo assim eu não consigo encontrar 100% dos sons do que eu preciso. Então, a minha outra fonte é um site chamado freesound.org. Como o nome indica, são sons gratuitos. Então, a vantagem destes sons gratuitos é que são gratuitos e por isso também é muito extensiva. Tem uma quantidade de sons incríveis nesse site. Mas a desvantagem é que tem sons de alta qualidade e sons de baixa qualidade. Então, demora bastante tempo para poder encontrar um som que seja de boa qualidade, enquanto outros serviços que são pagos, tipo o Artlist.io, aí a qualidade já está assegurada pelo fato que você está pagando pelo serviço. Com o Freesound, você tem que fazer o trabalho sozinho. Mas para projetos tipo o meu, que não são pagos, é uma boa fonte. Por exemplo, aqui eu vou encontrar passos, que são footstep. Uma coisa que eu esqueci de falar, é que esse site está em inglês, então é preciso saber falar inglês para usar o serviço, mas a grande maioria destes serviços, mesmo os pagos, está tudo em inglês. Então aqui vou encontrar passos, podem ver, tem mais de 6.000 sons de passos, variados. Pode ser passos em cima de madeira, pode ser passos na relva, pode ser passos com sapatos de salto alto, tem uma variedade incrível de sons aí. No meu caso, como eu disse, são sons gratuitos, mas tem vários tipos de gratuito. Tem gratuito com atribuição, quer dizer que se usar o som tem que indicar na descrição do vídeo ou no final do vídeo de onde veio o som, quem é que fez aquele som. Tem atribuição não comercial, que é a mesma coisa, só que esses sons não podem ser usados para um projeto comercial. E tem o Creative Commons 0. Isso quer dizer são sons livres de direito. Não precisa mencionar quem é que fez o som, não precisa fazer nada mais. Então essa é uma boa fonte de áudio. Então, uma vez que encontra fontes de áudio que precisa, que seja no Freesound,
que seja a biblioteca Adobe, ou até que paga bibliotecas de sons, porque tem vários serviços que vendem uma biblioteca de 100, 200, 1000 sons que você pode comprar e depois usar da forma que quiser. E como eu falei, é preciso organizar esses sons, assim vocês podem entender exatamente quais sons vão fazer o quê e se precisa de um som em particular, sabe exatamente onde encontrá-lo. No meu caso, eu organizei os sons em 3 pastas distintas. Bom, zombies, já dá para entender o que faz, é som de zombie. Personagem, essa organizei em várias pastas aí, porque essa personagem faz várias coisas durante o áudio. Primeiro está jogando jogos vídeos, então tem uma pasta para isso. Tem aquela parte do telefone também, que eu isolei de uma forma. As armas, que eu isolei. E as 2 partes, vamos dizer, um pouco mais principais para mim vão ser os movimentos, que vai ser os passos da pessoa, mas também movimentos de roupa e reações. E a terceira pasta, que são sons, vamos dizer, mais do ambiente. Vai ser a chuva, vai ser um ambiente na cozinha com o som da geladeira, vai ser esse tipo de som. Eu organizei dessa forma. E outra forma como eu organizei é usando cores diferentes, dependendo de onde eu vou usar o som. Para que é que o som vai servir? Para vos dar alguns exemplos. Mas essa cor lavanda eu usei para sons de ambiente, que seja a chuva, eu fiz a mesma coisa com o som da geladeira. E são sons de ambiente, não quer dizer necessariamente que a personagem está interagindo com aqueles sons, só que eles ajudam a localizar onde é que nós estamos. Os sons de ambiente fiz de uma cor, os sons de cozinha, de elementos da cozinha eu fiz de outra cor, desse azul verde, o micro-ondas. As armas eu fiz de uma cor mais alaranjada, mas isso tudo ajuda a identificar o que é que está acontecendo em que parte. E depois essa cor se traduz na sua lista de sons. Aqui, se eu venho e vou usar uma forma em lista, dá para ver que as armas estão em laranja. Tem algumas que estão em verde, mas quer dizer que eu não usei aqueles sons. E dá para identificar muito mais facilmente assim. E como podem imaginar, todos estes sons da biblioteca do Adobe ou aqueles sons que eu descarreguei do Freesound, eu vou guardá-los no meu computador. São sons que não vou só usar uma vez, vou talvez usá-los 2, 3, 10 vezes em vários projetos, e é sempre bom ter uma biblioteca de som e construindo essa biblioteca aos poucos. E é bom tê-los sempre à disposição. Agora a minha segunda dica é um pouco mais técnica e tem a ver como vamos usar o som, transformar esses sons de forma a dar uma sensação de espaço. É o que chamamos a espacialização do som. Se eu usasse todos estes sons e puder pô-los logo na timeline assim, sem fazer modificação, vai parecer ao ouvido que está tudo acontecendo no mesmo lugar, o que na verdade nunca é assim. Quando vê um filme, tem ações acontecendo um pouco mais longe, um pouco mais perto, noutra sala, fora de casa. Então é preciso mostrar isso, é preciso ouvir isso nos sons também. E tem várias técnicas que pode usar para dar esse efeito. E uma delas é muito simples, é só mudar o volume. Pegar no mesmo som, cortá-lo e mudar o volume de um para o outro, de forma que ficamos com a sensação que estamos perto, um pouco mais longe. Eu vou-vos dar um exemplo aqui, que é a parte onde a personagem vai assobiando. Vamos ouvir as mudanças que acontecem no assobio. Vou parar aí. O assobio é o mesmo ficheiro, é o mesmo som que eu fui pegar na biblioteca e depois eu cortei em 3 partes. A primeira parte, não mudei nada. O volume está alto, não tem nenhum efeito, parece que a pessoa está mesmo ao nosso lado. A segunda parte, eu só baixei o volume. A sensação aí é que começamos com uma câmera que está ao lado da personagem e quando o volume baixa é como se tínhamos tomado uns 3, 4, 5 passos para trás. E é essa sensação que eu queria mostrar, quer dizer, que eu queria vos fazer ouvir com esse som. Agora, a terceira parte, vou voltar um pouco para trás. O volume está um pouco mais alto, mas se podem ouvir claramente tem um eco atrás desse som agora, que eu introduzo usando esse efeito de Convolution Reverb. Esse efeito, se eu vou aqui no editar, dá para pôr, bom, tem muita informação aí, mas a única coisa que eu fiz é mudar o impulso, que em inglês quer dizer na outra sala. Isso quer dizer que esse som
tem agora um efeito que faz parecer com que ele está acontecendo noutra sala. A ideia atrás disso é que quando vamos ouvir os sons, começamos ao lado da pessoa, depois uns passos atrás e depois estamos noutra sala. É isso que chamamos a espacialização. É o fato de construir um ambiente em 3D, um ambiente que não seja só completamente plano, de forma a fazer viajar o espectador através desta história. Então, com esse efeito de assobio, dá para perceber a importância da espacialização. Pode ser atingida só ao mudar o som, ou usando um efeito como esse de Convolution Reverb. E agora a minha terceira dica é uma dica também um pouco técnica e talvez tão importante como a espacialização. Quando se encontra um som que quer usar, é muito fácil só pôr esse som aí na timeline e deixá-lo tal e qual. Se usar só um som para cada coisa que está aqui, o ambiente sonoro ficaria plano. E aqui eu usei essa técnica, que é uma técnica, vamos chamá-la de pôr em camadas. Esse som dos zumbies, por exemplo, vocês ouviram quando eu joguei essa parte? Vamos avançar um pouco. Vamos baixar um pouco o som também. Está ouvindo várias coisas ao mesmo tempo. Não é só um som que faz tudo. E aqui vou entrar dentro desse som. Intimidante, né? Ver tanta coisa assim, em cima uma da outra. Mas é isso, a técnica de pôr em camadas. Para criar um ambiente, especialmente um ambiente tão complexo como um grupo de zumbis que está avançando, não é suficiente só encontrar 2 sons de zumbis, pô-los aí e bum. Não dá para perceber o que é que está acontecendo mesmo. Mas quando encontra vários sons de zumbis, que eu aqui dividi em 2 partes. Quer dizer, em 3 partes, na verdade. Tem 2 sons de ambiente, 2 camadas de ambiente, que eu vou jogar aqui. Que simplesmente o ambiente, aí não é tão ambiente, é o movimento e os passos de zumbis, vários passos. Bom, sabem, os zumbis sabem fazer 2 tipos de sons geralmente nos filmes. O primeiro é e o segundo é fiz de ator no Walking Dead. Então eu criei aqui 4 camadas para esses gemidos e 3 camadas de resmungos, da forma a poder adicionar vários sons ao mesmo tempo para dar a impressão que enquanto alguns estão a resmungar, outros estão a gemer. E isso me traz para outra dica. Vamos chamar a dica 3.1, já que já estamos na dica 3. Se não mudar os sons, se sempre usar os mesmos sons com a mesma velocidade, sem nenhum efeito, o ouvido humano vai perceber. Tipo, não, já ouvi isso antes. E tira o espectador da realidade falsa, claro, da história que está contando. Então é muito importante usar efeitos que seja alongar o som, em vez de jogar a 100% da velocidade, joga a 70%, 80%. Mas não só, tem outra coisa que pode fazer, que é, vou usar esse som por exemplo, que é o Pitch Shifter. O Pitch Shifter quer dizer que a tonalidade do som vai ser mais aguda ou mais grave. Nesse som, por exemplo, é um som de vaca, só que a tonalidade está mais baixa. Então está muito mais grave. Em vez de ser... Eu tenho que parar de fazer estes sons. Mas se mudar essa tonalidade para mais alto, olha o que acontece. Já parece muito mais como uma vaca, né? Então é por isso que é preciso fazer aquelas mudanças nos sons, porque aí estamos tirando o aspecto natural daquele som. Porque estamos a falar de zumbis, apesar de tudo. Os zumbis não são naturais, zumbis não existem, então não pode usar sons que sejam 100% naturais, mas tem que combiná-los com sons menos naturais de forma a criar um ambiente que não é natural mesmo. Por exemplo, se eu não fizesse nada em camada, vou usar só 2 camadas em vez de 9 e vocês vão perceber um pouco a diferença que faz. Só mais um. Parece que só tem 1 ou 2 criaturas aí. Ou 3 talvez, no máximo. Parece que só tem isso. Aqui a ameaça não é assim tão grande, afinal. É por isso que eu usei várias camadas, 9 camadas, não só para criar os sons que eles fazem com a boca, mas também para criar o som que eles fazem ao se movimentando. E aí a diferença é essa. Baixar o som um pouco.
Aí já dá para perceber, não só 1, 2 ou 3, aqui parece que tem uma dezena de zumbis aí lá fora. Então é por isso que criar camadas traz mais dimensão ao som que você quer criar. E não é só válido quando quer criar um ambiente largo como um grupo de zumbis, mas é válido quando quer dar mais volume a um som mais simples, um impacto, qualquer coisa. Se acha que trazer mais camadas vai ajudar o seu som a ser mais natural e ajudar a história, faz isso. Mas é importante não abusar com isso. Tipo, se eu tivesse feito 20 camadas aqui, talvez ia ficar demasiada coisa, demasiado ruído e não dava para perceber o que é que estava acontecendo. Então tem que encontrar uma boa balanço aí na maneira de organizar o seu som. Agora, a quarta dica tem a ver com a minha personagem. É importante, numa história em que tem uma personagem, tem algumas histórias que não têm necessariamente personagem, mas nesse caso, como hoje estamos a falar de uma pessoa sobrevivendo contra uma invasão de zumbis, é preciso dar caráter a essa pessoa, de forma a criar um vínculo, especialmente quando o projeto é só áudio. Se não tiver aqueles sons que a pessoa faz, como no início, por exemplo, eu vou isolar aqui esta parte, estes 3 sons quando a pessoa está jogando jogos vídeos. Não. E? Aquela respiração. Isso nos ajuda a dar um pouco mais de carácter àquela personagem. Se não tivesse isso, ficaria muito mais difícil conectar com uma pessoa que está vivendo uma situação terrível. Não é só estes pequenos sons, mas também na respiração. A respiração, no fim desse projeto áudio, é muito importante para criar um ambiente de pressa. Sem essa respiração, e vou desativá-la só para vocês entenderem o antes e o depois dessa parte. Ok. Bom, estamos ouvindo uns passos, claro. Tipo, estamos ouvindo alguém que está andando mais rapidamente, fazendo algumas coisas, mas parece que falta alguma coisa. Parece que falta um sentimento de pressa. Tem um sentimento, talvez, de angústia, mas não tão daquela pressa, tipo, tenho que fazer aquilo. Agora, com a respiração. Para mim, pelo menos, cria uma certa diferença ter aquele som de respiração, que vai criar ainda mais angústia, ainda mais pressa, nos fazer entender que tem alguma coisa acontecendo que a personagem tem que lidar com aquilo agora. Porque se não houvesse aquela respiração aí, talvez não dava para perceber o que é que estava mesmo acontecendo. Quanto importante, quanto perigoso aquela situação era. Então, enquanto a minha quarta dica focalizava muito na personagem e criar aquele vínculo com essa personagem através do som que ela faz e através não só a respiração, mas as palavras, a coisa mais importante quando vai fazer um projeto deste, e que seja qualquer projeto audiovisual, 100% áudio, 100% visual, pouco importa, é a história. Qualquer coisa que você faz, qualquer uma das dicas que eu mencionei até agora, elas têm que servir a dica número 5, que é pensar na história. Qual é a história que quer contar e será que por um efeito, por sons em camadas, ou talvez usar esse som em vez daquele, será que isso vai ajudar você a contar a história que quer contar? Essa talvez é a dica mais importante das 5 que eu dei. Senão o trabalho que está fazendo não tem um objetivo. E é por isso que para mim demorou tanto tempo para fazer esse projeto, porque às vezes eu acabava me perdendo e é por isso que eu tive que às vezes voltar para trás, para a frente, para trás, para a frente, até chegar a esse ponto final e esse resultado final. Então aqui tem, essas são as minhas 5.1 dicas para edição de som e design de som, de forma a trazer a sua história para a vida, que seja, como eu disse, projeto audiovisual ou só áudio. E a verdade é essa, é que é um trabalho complexo e um trabalho delicado, porque não pode só usar qualquer coisa, qualquer som que você encontra, porque a experiência auditiva é muito importante e talvez ainda mais sensível do que a experiência visual para nós. E olhem, como eu disse, esse trabalho me demorou umas 2 semanas para fazer. Mas, se estiverem interessados, e podem pôr isso em comentário, me dizem se gostariam disso ou não, eu posso fazer um vídeo que vai passo a passo mesmo, 100% passo a passo, de A a Z,
construindo uma pequena história. Não uma história tão grande e complexa como essa, mas talvez uma coisa muito mais simples, tipo alguém entrando para casa e talvez comendo alguma coisa ou indo para um mercado, comprando uma coisa. Então vocês vão pôr aí em comentário as suas ideias que vocês querem que eu transforme em uma experiência auditiva e depois vou lá encontrar uma ideia que dá para fazer em um vídeo de 15, 20, 30 minutos talvez no máximo, de forma que vocês podem entender o processo passo a passo sem necessariamente passar 2 semanas a ouvir um vídeo, né? Então eu espero que vocês gostaram dessa experiência auditiva. Se for o caso, não esqueçam de pôr o like, de seguir o canal se ainda não seguem e de pôr em comentário qualquer ideias que vocês têm para vídeos futuros, que seja para a próxima experiência auditiva ou algumas dicas para mim para talvez até melhorar o conteúdo que estou pondo até agora. Muito obrigado por me seguir, era o Jono Ribeiro, até à próxima.